Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Naturalcast. E hoje aqui comigo convidados muito especiais, minha família. Então teremos aqui um programa multidisciplinar, além de familiar também. Hoje eu estou aqui com meu pai, Dr. Clodoaldo Pacheco, que é naturopata, especialista no estudo da íris, a íris dos olhos, né? Um tipo de estudo que fala sobre a microsemiótica irídea e também responsável por fundar a Flor de Íris, uma marca de suplementos e florais concentrados aqui no Brasil. E também diante da minha irmã, doutora Aline Francione, psicóloga com formação em TCC, saúde mental, enfim, formação é o que não falta para essa mesa. Agora eu quero passar a palavra para que eles próprios possam se apresentar e falar um pouco mais sobre cada um. Doutora, fica à vontade. Então, como já foi apresentada, né, meu nome é Aline, eu atuo na área profissional, minha formação acadêmica é em psicologia, eu atuo dentro da saúde mental, né, tanto na parte física, as manifestações de problemas, de psicossomáticas na parte física, advindo da saúde mental. Tenho também pós-graduação em TCC, enfim, tenho uma formação aí extensa, mas atuo, esse ano está fazendo 15 anos em clínica, atendimento clínico. Experiência é o que não falta para essa mesa aqui. Agora estou com meu pai aqui, o Dr. Clodoaldo Pacheco, também com mais de 30 anos de atendimento. Vou passar para ele brevemente para que ele possa se apresentar e aí a gente começa esse bate-papo que vai fluir super bem. Fica à vontade, pai. Bom, um ponto importante também é a família, como eu já falei, né? Então, às vezes eu vou chamar de doutor, doutora, pai, irmã, mas vocês vão pegando o jeito da conversa ao longo desse Naturalcast. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma alegria que não tem nem como eu descrever estar junto com os meus 2 filhos. Falta uma filha, mas é uma felicidade incrível e posso dizer de antemão e que em nenhum momento eu forcei meus filhos a seguirem a área da saúde. Eu trabalho na área de terapias integrativas já há 40 anos, sou formado pela Escola Europeia de Microsemiótica Irídea, que é o estudo dos microsinais da íris, e tratamentos de naturopatia para o ser humano de forma completa, onde eu trato a pessoa, corpo, mente e alma. Maravilha. Nosso bate-papo hoje vai fluir super bem e é um tema muito interessante. Aliás, qual que é o tema, né? O tema é rotina de equilíbrio emocional e mental e estratégia para nos mantermos saudáveis nessas esferas. Então, olha só, saúde mental e emocional, algo que está super em alta e cada vez mais as pessoas procuram por estratégias para manterem-se saudáveis nesse tema. Começando aqui, então, primeira pergunta para minha irmã. E eu vou ser bem direto. Uma pergunta que eu percebo que muitas vezes, e é claro, né, os pacientes eles não têm o devido discernimento daquilo que os afeta. Então, perguntando para você, Aline, qual é a diferença entre emoções e pensamentos? É muito boa essa pergunta, porque as pessoas, às vezes, além de confundirem, elas não observam de onde vêm os comportamentos que elas têm, né? Então, dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem essa tríade, que é pensamento, emoção, comportamento. E, geralmente, quando elas chegam no consultório, elas já estão tendo comportamentos, vamos colocar assim, doentios, né? Comportamentos que estão adoecendo elas e elas não conseguem identificar de onde vem. E começa nos pensamentos. E eu sempre costumo falar que nem tudo que a gente pensa é real. Tem muitas pessoas que têm os pensamentos inflamados, né? O que seria o pensamento inflamado? A gente inflama o nosso corpo através de alimentação, através de má conduta. Sedentarismo, por exemplo, né? Exatamente. E os pensamentos, eles também inflamam se a gente não tiver atenção sobre o que a gente está pensando. Olha que curioso. Exatamente. Então, é muito comum, né? No dia a dia, no consultório, a gente vê isso a partir do momento da queixa, da fala da pessoa. A gente percebe aqueles pensamentos inflamados que estão gerando uma emoção distorcida. E aí, aquela emoção causa, né? A sensação, mal-estar, enfim, que gera um comportamento muitas vezes destrutivo. Mas o que é um pensamento inflamado? Isso que eu ia te falar agora. Esses pensamentos inflamados são pensamentos irreais. A nossa mente, ela não difere o que é real, o que é pensamento real, do que é um pensamento irreal. Então, por exemplo, assim, se eu começo a ter um pensamento de morte, por exemplo, assim, se eu não conferir a abertura da porta 2 vezes, a minha mãe vai morrer. Se eu não conferir a abertura da porta 2 vezes, minha mãe vai morrer. Ou seja, é um pensamento distorcido. Aquele pensamento me gera uma emoção. É um pensamento irreal, por exemplo, um pensamento, né? Porque irreal. Nunca que esse tipo de coisa vai provocar a morte de um ente querido de qualquer pessoa. Exatamente. Então, aquilo ali vai gerar uma sensação de medo ou de ansiedade, que é a emoção. E o comportamento é a pessoa ficar naquele quadro conferindo o tempo todo o trinque da porta. Sim. Esse é um exemplo jamais... Uma analogia. Uma analogia maior, né? Mas no dia a dia, né? Por exemplo, o próprio dia a dia. Eu tô no meu trabalho e a minha amiga não me convidou hoje para almoçar.
né? O que vem na cabeça o pensamento? Ah, ela não gosta mais de mim. A minha amiga não gosta mais de mim porque hoje ela não me convidou para almoçar. Um pensamento errado, distorcido. Qual a emoção que gera? Vai gerar aquela sensação de exclusão, de rejeição, de eu não sou querida, eu não sou amada, e gera um comportamento. Às vezes eu vou fechar a cara para ela, ou eu vou ficar braba, ou eu vou cutucá-la de outro jeito. E curioso que a situação ela é uma única, né? Uma única. situação real, como tu falou, o exemplo da amiga que me convidou para almoçar. Esse é o elemento cru e real que existe. Exatamente. Agora, então, o pensamento ele é a interpretação. A interpretação. O que eu vou pensar diante daquilo que está acontecendo. Um pensamento saudável. Convidei minha amiga, foi almoçar e não me convidou. Cara, pode ser que ela esteja hoje com pressa para almoçar, pode ser que hoje ela queira comer sozinha, pode ser que hoje ela vai almoçar com outra pessoa e tá tudo ok. Esse é um pensamento saudável, né? E aí, quando a pessoa tem um pensamento, vamos colocar assim, inadequado, como você falou, acho que ela não me convidou porque ela não gosta mais de mim. Isso. Aí vem o quê? A emoção ou o comportamento? Aí vem a emoção. O que eu vou sentir diante daquilo? É, por exemplo, acho que ela não gosta de mim. Posso ficar triste, ela não me acha legal, eu sou uma pessoa chata, aquilo me deixa triste, me deixa ansiosa, me deixa Posso ficar com desmotivada. raiva dela. Exatamente, raiva também. E a partir dali gera um comportamento. Qual que é o comportamento? Eu posso virar a cara pra ela e não falar mais com ela, eu posso querer te trocar do meu lugar no trabalho, dentro da sala de trabalho pra não ficar perto dela. Posso comer. Posso comer, posso chorar. Sim. Posso sair dali e ter um comportamento compulsivo, né? De compra. Pode se autoagredir também? Pode se E autoagredir. tem muitas pessoas que fazem agressão, seja no cabelo, autopunição, de Autopunição. cortes. Exatamente. Isso já chega a ser um caso crônico? Aí já é um caso crônico daí já. Então, é interessante. É sempre muito interessante falar sobre saúde mental e emocional. Então, a gente pode dizer assim que a saúde mental são esses pensamentos que a gente vai gerando, enquanto a saúde emocional são essas emoções, né? Por mais que na prática não exista essa distinção, né? A diferença entre saúde mental e saúde emocional é que a saúde mental, ela é a questão mais neurológica, a parte mais cerebral. A saúde mental é a parte mais neurológica, a parte cerebral, o comportamento daquele indivíduo diante das situações, a reação dele diante de uma situação de estresse, o posicionamento dele psicológico diante de uma situação, né? Legal. Então, essa é a saúde mental, né? A parte cognitiva, comportamental e neurológica. Saúde Sim. mental. A saúde emocional é como eu expresso as minhas emoções, é como eu regulo as minhas emoções, é como autorregulação. É a autorregulação. É como eu regulo, Entendi. como eu expresso, como eu sinto. Então, a área mental é a parte realmente mais neurológica, comportamental, cognitiva, como eu reajo diante de uma situação de estresse. A parte mesmo como eu me posiciono psicologicamente, né? E dá pra treinar a pessoa, daqui a pouco eu vou passar a palavra pro meu pai, mas só pra gente tentar fechar isso aqui, dá pra treinar a pessoa, dá pra ensinar a pessoa a ela conseguir enxergar essa realidade como crua, como eu falei aqui agora há pouco, para que ela tenha, então, pensamentos mais reais e não irreais, ou exagerados, ou inflexíveis? Aí entra a psicoeducação, que é o que a gente faz no consultório com a terapia cognitivo-comportamental, é a psicoeducação. A gente trabalhar a realidade da situação, né? Que seria treinar esses pensamentos, porque a gente falou aqui de pensamento, emoção, comportamento, mas às vezes a gente vai de trás para frente, comportamento, emoção, pensamento, né? Então, por exemplo, se a pessoa não consegue identificar o pensamento que está fazendo ela ter aquele comportamento. Imagina que hoje a pessoa vê, eu comprei hoje de forma compulsiva, não sei por quê, do nada. Saí do meu trabalho, passei numa loja, comprei 10 mil reais de roupa, do nada. Tá, mas foi do nada? Não, foi do nada, tal. Pra ela é do nada. Pra né? ela é do nada. O que aconteceu? Como tu tava te sentindo antes de acontecer isso? Eu tava com raiva. E o que aconteceu antes de tu sentir raiva? Eu discuti com a minha amiga no trabalho porque ela foi almoçar sem eu. Qual foi o pensamento que tu teve diante disso? Sim. Né? Eu tô só dando um exemplo bruto, mas isso Claro. é psicoeducação. Pra gente afunilar e achar onde tá acontecendo. E daí a gente vai trazendo essa psicoeducação, esse treinamento de pensamentos real, tirar do irreal e trazer pro real. Né? Muito bom, muito bom. Aqui a gente tem, somando aí, dá quase 45 anos de atendimento, né? A Aline com 15 anos, meu pai com 30 anos. Então, como eu falei... eu tenho 40 anos, há 55 anos. Então é muito, muito tempo, aí, quase mais de meio século. E eu pergunto agora pro meu pai, porque para nós, né, que trabalhamos com a área da saúde, para nós é muito óbvio, por mais que muitas vezes nós próprios sejamos pegos nesse ciclo vicioso, né? Mas para nós é muito óbvio enxergar que o paciente ele manifesta muitas vezes os seus problemas por conta de um pensamento inadequado. Mas, pai, como que é na prática clínica para você? Né? Quando o paciente chega lá no consultório, provavelmente ele não vai ter esse discernimento. Eu tive um pensamento, depois eu tive uma emoção, depois eu tive um comportamento.
Então, como que é a sua experiência em lidar com as queixas do paciente? Você tenta mostrar para ele esse caminho do que vem acontecendo, ou você vai atuar mais diretamente ali no objeto final do problema, que como a Aline falou, muitas vezes já é o comportamento. Ou tenta lembrar esse paciente, olha, foca no pensamento, foca na emoção. Como é que tu lida, né, com esse paciente que chega lá completamente desajustado na clínica? Bom, como você acabou de falar, eu sou clínico há 40 anos, atendo diversos problemas de ordem física e emocional. Nos últimos anos para cá, o que eu mais tenho me dedicado é principalmente a traumas, choques e estresse. E um dos fatos dessa pergunta que é muito importante, que aí o paciente, quem está nos escutando, vai entender. Quando o paciente chega para se consultar, eu já tenho uma observação e uma leitura do paciente de acordo com o corpo dele, com a estrutura dessa pessoa. Eu observo muito as emoções através do corpo. Por exemplo, a obesidade está muito ligada com sentimentos de humilhação. Pessoas que mantêm o corpo muito ereto e rígido sofrem da parte da traição, normalmente. Outro fator que eu observo também é a respiração do paciente, a face dele. Isso tudo antes de analisar. Esse paciente sentando na minha frente, para a gente chegar nesse ponto da pergunta que você me faz, é o seguinte: olhando para o paciente, falando na linguagem dele, qual é o seu problema principal? Porque as pessoas estão muito difusas e vai caber ao profissional da área da saúde, que trabalha na área da saúde mental e física, trazer o seu paciente, como a Aline falou agora, para o presente para o presente da realidade do que é. Porque normalmente o paciente, quando senta na minha frente, ele já começa, olha, eu tenho dores de cabeça, dói a minha perna esquerda, eu estou com taquicardia, eu estou com disritmia, minha garganta está enjoada e meu estômago está com alguma coisa. Então, ok, de tudo isso que você me descreveu, o que é mais importante, o que mais incomoda você? Eu acho que eles até se assustam com essa pergunta. Até se assustam com essa pergunta. Isso é antes de eu fazer o exame clínico no meu paciente. O que mais me incomoda? Mas o senhor não entendeu minha dor de cabeça, meu estômago, minha perna? Ok. De todos esses sintomas, eu repito muitas vezes, dependendo do grau do paciente, tenta fugir, e pelo tempo que ele está doente, nunca ninguém perguntou para ele o que realmente mais te incomoda. Às vezes nem ele se lembra, nem ele se lembra. Há tanto tempo nesse ciclo. Isso. Mas seguindo esse teu exemplo que eu estou dando, o seguinte, o meu maior problema é o estômago. Dando esse exemplo. Porque quando eu estou com dor no estômago, eu não consigo comer, eu fico irritado. E aqui eu falo uma coisa. Dentro da saúde mental, o estômago não é só para digerir alimentos. O estômago é a nossa área de confiança que digere também emoções negativas. E se o meu estômago não está bem, eu me sinto inseguro, eu começo a desconfiar de mim mesmo, criar pensamentos irreal, tá? E levam a dores de cabeça, porque a dor de cabeça é um sintoma físico para a pessoa não conseguir pensar. Então eu trago esse paciente para a realidade. O teu maior problema é o estômago? Ok. Então nós vamos consultar. É interessante que em média de 60% dos pacientes, dando esse exemplo do estômago, eles não têm um problema físico no estômago. Eles têm essa ansiedade e o medo da vida tão grande que provoca o suco gástrico em excesso e ele vai sentir ou como refluxo ou como uma azia, como se fala popularmente. Então, quando se trabalha a confiança desse paciente, você consegue melhorar os outros sintomas. Olha que incrível, né? Literalmente agora, o corpo físico respondendo à mente, né? O corpo físico responde à mente. Por quê? Porque a mente é o maestro da orquestra física. A Aline até trouxe um exemplo aqui falando que o paciente... Não o paciente, né? O cérebro tem extrema dificuldade em distinguir o que é irreal e real, né? Sim. E você falou, de repente é uma gastrite, um refluxo, só que é provocado por um pensamento. Por um pensamento, por uma emoção que te trouxe baixa resiliência. Então, dentro da consulta, dentro dos exames, quando eu sei de todas essas informações, a minha outra pergunta ao meu paciente é, a primeira, lembre-se, o que mais te incomoda que você veio fazer a consulta? E daí nós vamos definir o ponto mais importante e consultar. Dentro da consulta eu pergunto para o meu paciente, qual é o seu desejo? Porque as pessoas esqueceram do que elas realmente desejam e do que elas querem.
Porque eu só vou ficar bom, só vou ter disciplina, só vou me cuidar se eu tiver um sonho, um desejo. Por que eu vou ficar bom de uma doença? Porque muitas e muitas vezes, e não me levem a mal as pessoas que estão assistindo o nosso podcast aqui, que é o seguinte: quais os benefícios que eu tenho com a doença mental e física? Porque se você está dodói, talvez você não está tendo uma pessoa que se afaste de você. Não vai ser confrontado. Não vai ser confrontado. Quais os ganhos eu tenho? Quais os ganhos eu tenho? Né? Então, dentro da minha consulta, ou da consulta da Iris, da microsemiótica irídea, é encontrar o desejo do paciente e os ganhos que ele vai ter ficando bom. Porque muitas vezes estamos doentes há tanto tempo que não pensamos no que pode ser tão bom ser saudável, ser independente. No último não, mas alguns Naturalcast anteriores, uma outra psicóloga, ela também trouxe a palavra que eu nunca tinha parado para separá-la. Ela falou assim, motivação. Motivo para a ação. Né? Como você falou, qual é o desejo? O motivo para a ação é o seu desejo verdadeiro. E não importa se o seu desejo é grande ou pequeno, o importante é que o seu desejo seja verdadeiro. As pessoas adoecem mentalmente, fisicamente, sabe quando? Quando? Vocês sabem. Eu não sei, conta pra nós. Sabe quando? Quando elas se afastam e esquecem de si mesmas. O autocuidado, né? Eu sempre falo que quanto mais distante de casa tu tiver, mais doente tu vai ficar. E a casa somos nós. Exatamente. Eu sempre falo, quando a pessoa está muito perdida, volta para casa. O que a gente vai fazer para voltar para casa? Né? Então, uma proposta aqui do Naturalcast, que se todos aqueles que estão nos assistindo pegar, tá? Entender essa parte, aonde eu estou tão longe de mim. Você só adoece quando você sai de você. E quando você sai de você, você se sente inferior e fica pensando que é codependente. Daí, muitas das doenças surgem para que você tenha a atenção dos outros. Tenha a atenção de você mesmo, autocuidado. Olha só, é muito interessante e muito profundo. A gente aqui, muitas pessoas que... Nossos espectadores são terapeutas, médicos, nutricionistas, mas também muitos clientes finais, pessoas que estão lá nas suas casas, muitas vezes adoecidas, querendo buscar um caminho para a cura. E esse recado agora é para elas, que eu vou passar para a Aline. É muito comum as pessoas buscarem ajuda quando elas literalmente sentem uma dor. Como meu pai falou, tô aqui por conta de uma dor de estômago, tô aqui por conta de uma dor de cabeça, tô aqui porque não durmo mais, tô aqui porque tô com fibromialgia, por exemplo. Mas a gente precisa instruir essas pessoas a procurarem ajuda antes de chegarem nesses estágios finais. Então, doutora Aline, quais seriam os principais sinais de alerta de um desequilíbrio emocional, de um sistema emocional comprometido? Ou seja, o que a pessoa precisa notar nela própria para que ela fique atenta a ponto de perceber, olha, se eu continuar sentindo isso, pensando isso, com certeza eu vou desembocar em uma doença. Então, o que tu considera, por exemplo, de alerta de um equilíbrio emocional abalado, para que a pessoa possa perceber nela própria? É interessante porque tem até aquele ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E a nossa cultura é muito assim, a gente espera adoecer para buscar ajuda, ao invés de já percebendo os sinais que o corpo vai dando, né? Porque sim, o corpo ele vai ativando, ele vai dando alertas, ele vai dando sinais, né? Então isso é fato. Só que a gente só vai na hora que começa a sangrar, né? Emocionalmente ou fisicamente. Então, tanto é que quando a pessoa chega na minha frente adoecida, eu sempre pergunto, desde quando? Quando começou? Quando que tu percebeu os primeiros sinais? Faz tanto tempo, 5, 10, 20 anos. E até questiono por que tu deixou passar tanto tempo assim, né? A ponto para que ela tenha consciência de que ela não vai melhorar em um dia, uma semana e um mês, né? Dependendo da negligência que ela teve com ela mesma. Mas a gente tá tentando mudar esse quadro para que as pessoas percebam sinais e reparem realmente, olha, não é normal eu ter uma vida insatisfatória, não é normal eu ter uma vida com essa dor, não é normal eu ter uma vida... Estar triste frequentemente. Não é normal eu sempre ter uma angústia dentro de mim, não dormir bem, sentir dores no corpo, sentir desconforto gastrointestinal, ter um intestino completamente desregulado, ter reações explosivas do nada. Por exemplo, alguém me pergunta, onde é que tá a caneta? E eu, a caneta não sei, ela tá na gaveta e tal. Isso não é normal, isso não é um comportamento normal. Então, são sinais tanto físicos, né,
quanto comportamentais que a gente tem, as pessoas têm, né? Mas a gente vai achando que é normal. Tipo, dei um estourinho hoje, passou uma semana, 2 estourinhos semana que vem, né? Até eu realmente me tornar um sujeito significativamente disfuncional, vamos colocar assim, né? A ponto de que tem uma paciente que sempre me fala assim, é muito difícil viver dentro de mim, ela fala, é muito difícil viver dentro da minha cabeça. Que grave isso, porque eu tô o tempo todo me punindo, ela fala assim, né? Eu sei, por exemplo, que tu trabalha muito com relacionamentos. Isso. Né? E, bom, a gente vive lá não metade, mas 1/3 da nossa vida com nossos pais, em casa, nossos irmãos. Depois a gente, às vezes, passa um breve período sozinhos, solteiros, mas depois a gente acaba, não todo mundo, é claro, mas a maioria acaba encontrando um companheiro. Um companheiro, uma companheira, e vai ter ali ou o resto da vida, ou boa parte da vida com esse companheiro. E eu percebo que muitas vezes as causas das doenças também estão relacionadas, não diria ao companheiro, mas sim como eu me comporto em relação ao meu companheiro. E numa relação, né, entre marido e esposa, enfim, namorado, namorada, companheiro e companheira, também existem sinais que a pessoa precisa observar nela, se ela está caminhando, não vou dizer em direção a um relacionamento ruim, mas em direção a ela própria ficar doente, como, por exemplo, a codependência também é um tipo de sinal? Sim, tem isso. Essa questão da codependência, mas principalmente o que adoece muito nos relacionamentos é a projeção que a pessoa tem em cima do parceiro ou da parceira, né? Eu só vou ser feliz quando ele mudar. Eu só vou ser feliz quando ele fizer isso. Eu só vou ser feliz quando tiver tudo do meu jeito. E como é comum encontrar pessoas que reclamam do seu parceiro e não olham para elas próprias. Exatamente. Né? É uma situação, eu sempre digo assim, é como se tu acorda todo dia com uma dinamite na mão e tu sai pela vida com essa dinamite todo dia rezando para ela não explodir. Aí o dia que acabou o teu dia, tu chega em casa, ela não explodiu, nossa, que bom, hoje o dia foi bom. Sim. Aí amanhã ela explodiu, nossa, minha vida é ruim. Foi ruim. Ou seja, eu estou feliz quando o outro faz o que eu quero, quando o outro não faz o que eu quero, eu não estou feliz. Então, além de ser uma pessoa pesada, chata e controladora, que a gente nunca se dá esses adjetivos quando tá numa situação que tu percebe, pô, minha relação tá ruim, tá difícil, meu marido não faz o que tem que fazer, ou minha mulher, ou enfim, tal. Só que tu não vê que às vezes quem tá pesando a relação é tu. Por que ele não faz o que tu quer? Será que ele realmente tem que fazer o que tu quer? Será que tu não tá roubando a autenticidade daquela pessoa a nível de autossatisfação? E aí entra aquela questão... E por que você não fica feliz, né? Exatamente. Por exemplo, assim, você só vai ficar feliz quando o outro te servir um café da manhã, te servir um almoço, né? Ou fazer alguma gentileza. Que é o que a gente fala que é o ordinário no extraordinário, o extraordinário no ordinário, né? Que é as coisas simples que tu pode fazer. E o problema é que o casal, né, uma relação de casal, os dois se fundem, né? Eles se tornam misturam, né? um só, que é a coisa mais horrível do mundo. Eu sempre digo, tu é um indivíduo, o teu parceiro ou parceira é um indivíduo, e a terceira situação, que é a relação, é onde os dois indivíduos vão cuidar daquilo ali. Então, tu precisa entender quem tu é, tu precisa respeitar quem o teu parceiro é. Ah, mas ele faz isso, ele briga, ele estoura, ele bebe, ele não sei o que, tal. Não tá bom pra ti. Então, é aquela questão. Se ele é assim desde quando tu casou, foi morar junto, tu já conheceu ele assim. Se só for ser feliz, se ele mudar, pode ser que tu nunca vai ser feliz. Então, tu toma um rumo pra tua vida, né? Que interessante. Então, sim, as relações adoecem muito. A relação, ela pode te curar, mas ela também pode adoecer. A maior parte das vezes adoece. E tem uma coisa, Renata, hoje em dia até que não é tanto, mas, por exemplo, com a gente foi assim, né? A nossa geração aqui, a gente cresceu morando com os nossos pais. Sim. E a gente saiu da casa dos nossos pais casados. Pra morar com outra Ou pessoa. seja, a gente tinha uma cultura familiar e saiu dali para criar a nossa cultura familiar. Em que momento a gente parou para se conhecer individualmente? Tipo, peraí, deixa eu ficar um tempo comigo mesma, alguns anos, deixa eu entender o que eu gosto, o que eu quero. A gente já sai de uma cultura e cai em outra cultura que a gente vai criar ali. E tenta replicar nesse novo relacionamento a cultura que aprendemos, Exatamente. Né? E aí fica essa projeção no outro o tempo todo. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Falando com os espectadores aqui. Sintomas e sinais de um desequilíbrio emocional que as pessoas precisam estar atentas. A codependência, a projeção da felicidade no outro. A tristeza constante. Sintomas físicos daí também, né? Por exemplo, também. Tudo que é repetitivo. Candidíase por repetição, amidalite por repetição, infecção urinária, gastrite, enxaqueca. Curioso que muitas vezes, né, o pai trouxe ali o exemplo, mas às vezes as pessoas vão no médico. E o médico fala, olha, tu não tem nada. Não tem teu nada estômago aqui. tá Perfeito. 100%, tá perfeito. E a pessoa, mas doutor, eu sinto dor, dói. E o médico fala, fisicamente está tudo perfeito. Então, esse próprio é um sinal. Também é um alerta para que a pessoa busque essa ajuda. Uma coisa que o pai falou ali que eu acho interessante,
Realmente, o paciente, a primeiro momento, a priori, ele senta na nossa frente, porque ele não tá bem, mas ele chega tão confuso, querendo melhorar tantas coisas, que às vezes ele não sabe a queixa principal. Não sabe o que pedir, né? Como o pai colocou ali, tem uma brincadeira que eu faço, quando eu vejo que o paciente está muito, muito perdido, para ajudar ele a guiar, eu pego um item que eu tenho ali no consultório e eu sempre falo para ele, isso aqui é uma lâmpada do gênio. Tu tem direito a fazer um pedido. Um pedido. Hoje é um pedido. O que tu pediria para esse gênio? O que tu tens direito a um pedido? O que tu vai pedir para ele? Sabe? A pessoa fica é um pedido. Exatamente. É uma coisa para te melhorar. As pessoas dão muita importância ao que está ruim. Exatamente. E não do que... Elas vão em direção ao que está ruim, fugindo, e não vão em direção do que pode ser bom. Não potencializa o que está bom, né? Pode ser bom. Isso é porque a nossa mente, a mente humana, ela é treinada a mais olhar ao negativo do que ao positivo. Isso é instinto olhar de sobrevivência. Ao perigo, né? Então, o instinto de sobrevivência da gente é focar mais no negativo. Então, por exemplo, assim, em 30 dias, se tu ficou, sei lá, 28 dias bem no teu casamento com teu marido, e 2 dias vocês brigaram, tu vai focar nos 2 dias, que são os 28 dias que foram bons, de paz, né? Porque a mente vai da inflar, gente, como tu falou, né? Esse tipo de pensamento. Vai potencializar aquilo ali. Mas conta pra nós, pai, também. Tu escreveu um livro chamado Casamento, Sexo, Amor e Nutrição, falando muito sobre relacionamentos também. Além, obviamente, de ter uma jornada de relacionamento maior do que todos aqui na mesa, né? E como é que tu acredita que um bom casamento, que um bom relacionamento faz com que as pessoas melhorem? E também se tu compartilha dessa ideia que ela trouxe para nós, que no relacionamento vai existir um indivíduo, o outro indivíduo e também a mistura. Certo. Bom, a minha geração já não tinha tanto esse conhecimento, então nós nos fundíamos em um só, tá? Hoje em dia, eu acredito que a vida seja bem melhor pelos conhecimentos que tem. Bom, eu e a mãe de vocês, nós temos 41 anos de casamento e 5 anos de noivado e namoro, que não é fácil, tanto que eu escrevi o livro Casamento, Sexo, Amor e Nutrição. Como é que a gente pode ter um relacionamento bom? Vai surpreender muitas pessoas, porque existe um percentual de cada área da vida que tem um valor. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas pensam que amar alguém é 100% do relacionamento. E o amor pela outra pessoa corresponde somente a 10%. Ah, mas só 10%? Sim, porque inclui, e vocês não vão nem acreditar, talvez, que boa parte de casamentos até hoje em dia se desfazem por falta de higiene. Que tem um percentual nessa pesquisa que nós fazemos. Mas o amor é importante, o sexo é importante, mas devido a crenças negativas, quando vocês falam de a pessoa brigar, e aqui eu faço um parêntese que é o seguinte, nós fomos criados que o sexo é pecado. Até hoje, na atualidade, principalmente em cidades do interior, a pessoa fala assim, você nasceu do fruto do pecado, como se a sexualidade fosse um pecado, crime, né? Fosse um crime. Então, casamento, sexo, o amor, a nutrição, porque muitos casais hoje em dia observam, e graças a Deus nós aqui somos uma família, e eu falo para o pessoal, porque o pessoal quando pensa de se alimentar bem, quando fala de nutrição, para você ter saúde, porque você imagina você viver um casamento com uma pessoa, seja mentalmente ou fisicamente doente por 20, 30 anos, e a alimentação aqui é fundamental, e a alimentação, eu posso dizer para vocês, que vocês fazem isso, é super barata, que as pessoas me falam assim, ah não, mas é muito caro, eu falo assim, vamos fazer uma alimentação para ter um bom casamento, uma boa saúde de gente. O que é uma alimentação de gente e do brasileiro? Arroz, feijão, saladinha e carne, comida de gente. Eu falo assim, comida de verdade, comida de gente. Isso é importante. Agora aqui vem o segredo para um bom relacionamento. E vocês observam que tudo eu mantenho escrito. Eu vou escrevendo, fazendo as anotações, porque o que eu gosto do público é que eles podem aprender e anotar. Eu estou aprendendo até hoje, se Deus me permitir, vou aprender por muito mais tempo. Não quer dizer que eu concorde com mais tudo. uns 50 aí, né? E eu vou contar para vocês aqui um segredo meu e da mãe de vocês. 2 minutos a mais ou 2 minutos a menos. Quando eu e a mãe e a Neuza, a minha mãe, a mãe de quando eu e vocês, tá, conheceram. Pois ele corta, né? Vai, continua. Só vai. Vai. Quando eu e a mãe de vocês nos casamos,
aquela parte do amor, que se conheceu, porque vocês não acreditam nisso. Há mais de 40 anos atrás não se fazia sexo antes do casamento, se casava virgem. Então, muitas coisas um não conhecia o outro, desde a sexualidade, desde os pensamentos. E como você falou também agora há pouco, Aline, nós viemos de uma cultura dentro de casa, fomos viver em outra cultura, dentro de uma casa com outra pessoa. Então, depois dos primeiros anos de casamento, eu e a Neuza, a mãe de vocês, nós começamos a ter atritos, dificuldades. É normal, né? É normal. E eu comecei a perceber, e se o pessoal que está assistindo o nosso podcast só fizer isso, eu me sinto tão feliz porque nós vamos melhorar a vida de muitas pessoas e de muitos casais. Eu comecei a perceber esses atritos porque nós queríamos ir para o mesmo ponto, mas nós não concordávamos. E aqui eu vou explicar para vocês, depois se vocês quiserem coloca uma fotografia da Neuza, da mãe de vocês, tá? A minha esposa, ela tem uma face quadrada. Ela é uma pessoa mais conservadora, com os pés no chão. Como eu estudo a Iris, ela é o que a gente chama de pessoa metódica e tem diferentes necessidades, inclusive nutricionais. Eu tenho uma face triângulo base superior. Vocês podem observar o meu rosto. Dá um pause aí, pessoal. Quem está assistindo o nosso podcast, pause e observa bem a face. Dá um sorriso bonito aí. Um sorriso bonito, né? Eu tenho a cabeça mais nas estrelas, sou mais sonhador, mais criativo na outra parte. E a mãe de vocês é terra, é prática. Então eu estava tentando puxar tua mãe mais para as aventuras, para outros passeios, para fazer coisas diferentes. E ela, muito sábia, não, mas nós temos a parte econômica, nós temos que cuidar de uma casa, você tem que atender. E nós entrávamos em conflito. Ah, mas isso aqui é sempre a rotina. Então eu comecei a entender que eu precisava vir mais para o lado dela e ela precisava ir um pouco mais para o meu lado. Então houve um meio termo, mas isso só aconteceu porque nós paramos e nos conhecemos. Eu observo que nos relacionamentos, para vocês terem uma ideia, isso é pesquisa científica, casais não se olham 3 minutos por dia. Ah, eu acredito. Tá? Não param para se olhar. Mas tem que parar, né? Eu concordo que tem que parar. Se você quer. É o preço que eu falo assim. Eu falo muito, existe preços a ser pago que não é em dinheiro. Mas se você não tiver 3 minutos também para conversar com a tua esposa, com o teu marido... Eu concordo, o que eu digo é que as pessoas muitas vezes, como a Aline falou, projetam no outro ou em outras coisas do bem-estar. Então, ao chegar em casa à noite, ao invés de ficar na Netflix, por exemplo... Ou no celular... Senta, janta com a sua esposa, né? Faz uma ceia com a sua esposa, mas olha para ela, pro rosto dela, toca na mão da tua esposa. E aqui agora o mais curioso, já que nós estamos em família... Olha como está interessante. Não falando mal da Netflix. Como nós estamos aqui em família... A minha esposa, a Neuza, não pôde vir hoje, tá? A nossa filha, a irmã de vocês, também não pôde estar aqui hoje. Virar em outro Naturalcast. Virar em outro Naturalcast, né? Mas observe quem está nos assistindo. Só dá uma respirada e presta atenção. A genética humana. Observa como a doutora Aline, a minha filha Aline, fala rápido. Observa que ela levanta o peito e está sempre olhando mais para frente e ela vai fazendo esse movimento. E observa que agora ela vai fazer um sorriso amarelo, que ela vai dizer assim, ó. A câmera foca nela aqui, hein? Ela é filha, filha do pai. Inclusive a face dela, toda essa parte. Para voltar no tempo, né? Filha do pai. 38 anos. Então, olha só, é a mesma mãe e ela tem todas as características, inclusive fisionômicas, do pai. Inclusive a genética dela, quando se estuda o DNA, puxa a maior parte ao pai. O meu filho é filho da mãe. Se tira o preenchimento e botar... É o filho da mãe, desde a genética. Então, aqui a gente já se encontra entendendo que dentro do mesmo núcleo tem diferenças e eu preciso respeitar como cada um é. Pessoal, para não dar conflito, e aqui uma coisa que me veio à memória. Meu filho, eu vou na sua casa passear e ver meu neto e a minha nora, certo? Certo. Hoje irá. Hoje irá. Chego lá, respeito a casa do meu filho e da minha nora. Antes de entrar, tiro o sapato, sento, sei onde é que tem que sentar. Eu não chego mandando na casa do meu filho. Se cheguei alguma vez, você pode me corrigir aqui ao vivo. Não. Vou na casa do meu filho, da minha filha,
ao mesmo procedimento. Aliás, vou pouco lá, você tem que me convidar mais vezes, tá? Mas para encerrar, para não ficar muito longa aqui a minha fala, eu vou ensinar para vocês o que eu, a mãe de vocês e a Neuza fizemos. Isso fazem 36 anos atrás. Nós estávamos brigando numa situação financeira difícil, vocês dois já estavam nesse mundo e nós ferrados financeiramente, que isso é um grande problema no relacionamento. E se você briga é pior. Conhecendo essa parte do estudo da face, e eu já atendi, eu já tinha consultório, tá? E mesmo assim financeiramente estava ruim. Peguei uma folha de caderno, acalmei a mãe de vocês, sentei ela na minha frente, olhando na face dela e disse: vamos fazer uma lista do que nós queremos? Data, local e hora. Neuza, qual que é teu sonho? Eu nunca me esqueço do sonho dela. Uma casa na cidade, 2 carros na garagem e uma casa na praia. E eu confesso a vocês, meus filhos, que eu pensei assim, ela tá louca. Como é que Nós não temos dinheiro para pagar o mercado. Mas ali a gente começou naquela brincadeira, porque essa folha é muito importante no relacionamento. A tua mãe, a mãe de vocês, queria esse sonho. Eu queria viajar para a Europa e fazer mestrado na Europa. Eu queria fazer tal coisa. Mas tantas coisas grandes, porque eu sempre ensino os meus pacientes, não seja mesquinho. O que você quer na vida? Um carrinho, uma casinha. Velho ditado. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Fizemos toda essa lista, eu e a mãe de vocês. Aqui embaixo, nós dois assinamos e nos comprometemos. E aqui eu dei essa ênfase. Nos comprometemos. E começamos a seguir a nossa lista. O que precisamos fazer para realizar esse sonho? Terceira folha, escrevemos o que atrapalhava e queimamos. E eu e a mãe de vocês brigamos várias outras vezes. E até hoje em dia, depois de 41 anos de casado, nós discordamos muitas vezes em muitas coisas. Mas toda vez que há um problema, eu pego essa lista e falo, aqui é o nosso sonho, o nosso objetivo. Isso é mais importante do que essa discussão? Não, não é. Então, vamos acalmar. Se vocês se conhecerem, quem estiver assistindo o Naturalcast, se pegar esse momento e conhecer, porque todos nós temos relacionamento. E tem um ditado em inglês que diz o seguinte: casal feliz destrói a vida do médico. Fica menos doente. Fica menos doente, não paga consulta, não compra remédio. Uma maçã à noite, ditado em inglês, dá muita saúde. Então, conheça a pessoa com quem você vive. Tenham sonhos juntos, como a Aline explicou, cada um é cada um e tenham cuidado. E a vida de vocês se transformará. Falei demais já, né? Não, é sempre bom ouvir, especialmente quem tem experiência. Vamos lá. Uma coisa que a gente falou aqui muito sobre os sinais, né? O sinal de um desequilíbrio emocional, o sinal de um relacionamento que às vezes não está bem adequado. Mas o que a gente pode fazer para promover bem-estar? Eu costumo falar muito sobre atenção plena e sobre autocuidado. Inclusive, como você próprio falou ali, você não tem às vezes 3 minutos para olhar para sua esposa, para seu marido, para seu companheiro. Então, a atenção plena é sempre algo muito importante. E eu sei que o meu pai tem certificação em Mindfulness, né? Depois ele pode explicar, inclusive, um pouco mais sobre essa certificação dele, que é muito, muito interessante. E eu tenho para mim que muitas vezes as rotinas pela manhã, elas sempre começam tumultuadas. Eu acordo atrasado, aí eu como qualquer coisa, já coloco um copo de café preto na boca, saio de casa atrasado, não consigo olhar para o meu filho. E uma coisa que eu falei no outro podcast, no outro Naturalcast, foi que a conta nunca fecha. Se a gente quer ter uma conta que feche em relação à saúde, a gente vai ter que, inevitavelmente, abrir mão de algumas coisas. Vou ter que dormir mais cedo, vou ter que assistir menos televisão, vou ter que me focar naquilo que é mais essencial para mim. Então, assim, para promover, para que a gente possa exercitar essa prática de autocuidado, essa atenção plena, pergunta para o pai agora aqui, depois a Aline, que também é uma praticante de yoga, pode conversar sobre isso também. Como que a gente pode organizar amanhã, nesses momentos em que a gente acorda e fazer algo que possa trazer para nós uma atenção plena, para que a gente possa começar amanhã já com a frequência cardíaca baixa, sem acordar daquele jeito acelerado, corrido e sair correndo da cama. Então, qual é a tua recomendação? Acorde mais cedo, você pode passar aqui algum exercício
dessas técnicas de mindfulness, por exemplo? Sim. Rapidinho. Rapidinho, porque... 3 minutos vai dar 10 minutos. Vamos lá. Então vamos lá. E depois a Aline também comenta, porque eu sei que é praticante de yoga também. Você falou algo muito importante, meu filho. Eu tenho atualmente experiência. Então, tudo que eu falar aqui no Naturalcast não é teoria. Já foi testado. Já foi testado e é prática. E eu tenho certeza e fico muito feliz com o orgulho que vocês têm de mim. Porque tem um pai na idade que eu estou, que dirige 4, 5 horas, que corre 5 quilômetros, que faz academia. Não é para qualquer um. E solto de vez em quando, não sou perfeito, não, de vez em quando eu tomo meu vinho, eu como meu churrasco. Tudo é feito em equilíbrio e desequilíbrio na vida, para você chegar num ponto, tá certo? Então, a experiência sempre vai falar mais alto do que a teoria. Eu quero falar uma coisa aqui junto a vocês. As doenças crônicas não transmissíveis causam 63% das mortes no mundo. As doenças crônicas não transmissíveis causam 74% de mortes no mundo. Olha só. Pesquisa científica pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Agora, como nós podemos ter uma rotina que eu faço e que eu passo para o meu paciente quando ele está consultando? E especialmente ao levantar. Especialmente ao acordar. Porque durante o dia ali as coisas são mais aceleradas. Ninguém tem tempo, ok? Então, o compromisso do meu paciente é o seguinte: ele deve, eu escrevo na receita, acordar 30 minutos antes do horário que ele está acostumado a acordar. Porque eu não tenho tempo, eu já saio correndo, tomo um café preto e não sei o que, eu tenho muito compromisso aqui. Não. Você veio aqui, pagou a minha consulta e agora reajustei a minha consulta. Minha consulta não é barata. Porque quando as pessoas pagam bem, elas parecem que dão mais valor. E fazem. Então, o primeiro do remédio que eu passo para o meu paciente é: acerte o seu relógio. Se for no início, bota um despertador, seja no celular, como for. Você acorda às 7 horas da manhã, você vai acordar às 6:30 da manhã. 30 minutos antes. Acordou 30 minutos antes, se vira do lado na cama, não precisa nem ir ao banheiro, nem fazer ainda a higiene pessoal. Senta na cama, numa posição ereta e faz uma respiração diafragmática de 3 minutos. Eu vou ensinar para vocês, nesse podcast, como é difícil fazer uma respiração diafragmática. Tem que treinar muito para fazer. Tem que treinar muito. Sentou na cama, dentro das suas possibilidades, coluna ereta, faça como se tivesse um pêndulo puxando você para cima, coloque a sua mão no seu coração, a outra mão na região umbilical, puxe o ar pelas narinas, levando o ar até o abdômen, primeira respiração, apoie a sua língua sobre os dentes superiores, e sempre numa posição ereta, com a mão tocando o coração, o abdômen, inspira pelas narinas, expira pela boca. Os celulares hoje em dia têm tempo marcado de 3 minutos. Você pode marcar 3 minutos, quando deu os 3 minutos, ele toca. Agora eu quero mais uma coisa com você. Pode colocar a mão, meu filho. Voltamos. Pode colocar a mão aqui em cima. Quando termina esses 3 minutos, faça algo que vai mudar a sua vida. Você fala o seu nome. Eu, Clodoaldo, me amo. Eu dou o melhor para mim. Isso é a mão de cima do coração, que é a doença que mais mata. É a doença que mais mata o coração, a doença cardíaca, é quem não se ama e é indeciso. Agora, foque a sua atenção na sua mão que está sobre a região umbilical. Eu coloco em prática tudo o que eu preciso fazer para melhorar minha vida. Porque as pessoas têm que entender o seguinte: quem decide é o coração, quem planeja é a mente e quem coloca em ação é a tua área umbilical. Esse exercício dificílimo de fazer, 3 minutos de respiração pela manhã, e daí depois disso você levanta, escova seus dentes, começa seu dia, vá na cozinha, tome um copo d'água. Eu deixo meu copo d'água toda noite no criado mudo.
Acordo de manhã, eu tomo um copo d'água. Porque se eu for fazer e faço a meditação, a respiração, eu não vou levantar para tomar um copo d'água. E água hidrata. Então, tomo meu copo d'água, faço a minha respiração, vou no banheiro, vou na cozinha, faço o meu café, tá certo? O meu café normalmente tem um mamãozinho, não é nada difícil nem caro. Uma frutinha, né? Uma frutinha, um pauzinho, tá certo? E tomo as minhas enzimas. Isso eu faço todas as manhãs. Legal. Ponto. Você já sai. Você hidratou o seu corpo, você nutriu o seu corpo, Se elogiou, né? mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, eu estou atrasado 30 minutos antes. Você sabe por que você não... faz isso? Sim. Você sabe por que você não vai fazer? As Por quê? pessoas que estão assistindo com nós, muito bonito, eu vou fazer amanhã. E não vão fazer? Porque elas não têm um desejo que querem realizar alguma coisa. E, na verdade, Eu ia perguntar pra tá ti, no Aline. simples isso, né? É uma coisa simples, todo mundo consegue ter acesso, porque todo mundo respira, está vivo, né? Todo mundo senta. Todo mundo senta. Então, assim, é uma coisa simples, mas as pessoas, elas buscam muito a fórmula mágica, muito pode pilim pim pim, né? Não existe, né? Não existe. Não existe. E aí, aquela questão, além do comprometimento, é exatamente como tu falou, quem eu quero ser, se eu realmente quero melhorar, o quão disposta eu tô a contribuir, a mudar, a contribuir com a minha mudança, né? Porque se tu quer melhorar de alguma coisa, não é fazendo aquilo que você está acostumado, que deu errado até Vai dar então. o que vai resultado melhorar. que tá dando até hoje. Exatamente. Eu sou professor em saber o que dá errado, tá? A gente Eu já fiz muita coisa e muita coisa deu errado na minha vida. Aí eu comecei a mudar. Às vezes a gente pensa assim, eu quero uma Ferrari vermelha. Meu sonho é ter uma Ferrari vermelha. Beleza, tu pode ter. A questão não é ter a Ferrari vermelha, a questão é quem eu preciso me transformar, quem eu preciso ser para conseguir ter isso. Eu quero ter saúde. Eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu quero ser mais calma, eu quero ter mais saúde. Quem eu preciso ser, quem eu preciso me tornar, o que eu preciso modificar. E eu posso me inspirar em alguém? Usar um espelho, por exemplo, um exemplo? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo assim, por que as pessoas têm essa facilidade de se espelhar em coisas que não são, se comparar? Que é uma das situações que fala adoece, que é errado né? isso. Tu pode sim se inspirar em pessoas que tu vê que tem um estilo de vida que é o estilo de vida não é que tu quer ter, mas que tu percebe que te dá bons resultados. Eu posso Porque dar não um adianta exemplozinho? Aham. Só da minha inspiração, que pode ser para outras pessoas, para outros profissionais da área da saúde, tá? Sim. Eu me inspirei muito no saudoso Dr. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico do Brasil e do mundo, tá? E se vocês acompanhar o histórico do Dr. Ivo Pitangui, é incrível, porque ele não queria ser um bom médico, ele desejava excelência. Eu me inspirei dentro da minha área que não tem nada a ver com essa parte dele, tá? Mas foi um exemplo Mas de foi um exemplo, qualidade. inclusive nas minhas aulas inaugurais, quando eu dou, eu mostro a fotografia do Dr. Ivo Pitangui. Então, pode se inspirar Exatamente. em muitas pessoas. Em pessoas, né? Boas. Não aquela questão do tipo, Não é porque- inveja, então. Não é inveja. Não. Existe uma diferença entre inspiração e inveja é quando eu desejo aquilo que a pessoa tem para mim. Inspiração é quando eu vejo que aquilo que a pessoa tem ou faz, né? É tão bom e tão legal que eu também me Quero trazer pra modifico minha vida. exatamente, eu modifico para ter aquilo, para conseguir aquele estilo, aquela situação, aquela questão. Então a gente pode se inspirar sim, sabe? E a gente vê muitas pessoas adoecendo por causa dessas comparações. Mas para que não usar isso pro A lado favor, positivo, né? Exatamente. E tu tem o hábito, Aline, de fazer essas práticas de respiração, eu sei que tu também pratica yoga. Uhum. O quanto melhor você se sente? Por exemplo, assim, eu sei que você gosta bastante de viajar e às vezes a gente não consegue fazer. Uhum. E você sente falta? Sinto, muita, muita. Eu criei, né? Coloquei esses hábitos na minha vida há muito tempo, já faz um bom tempo. De levantar de manhã cedo, eu realmente gosto de acordar cedo, em torno de 5h30, no máximo, estourando 6 da manhã. Então, eu levanto, eu faço minha respiração, eu faço a minha conexão com Deus, né? Sim. Então, eu oro, eu agradeço. E como a gente acorda com a mente muito fresca, né, depois do sono, eu acho que é um bom momento para a gente projetar o nosso dia, manifestar o nosso dia, né? E já começar a encher a mente Encher a mente de com coisas coisas boas. Eu sempre consagro o meu dia, né? Sempre Sim. consagro a Deus o meu dia e que tudo que vier a acontecer seja da vontade dele, né? Que eu sou um instrumento para o meu dia iniciar ali. Então, respiro, faço meu desjejum, faço uma boa alimentação, atividade física inegociável. Porque tu falou uma coisa ali, eu amo viajar.
a minha vida, se eu pudesse, eu botava Até viajar uma ali. mochila Pai, nas né? costas, caia no mundo. Só que para eu viajar, eu preciso ter saúde física. Eu não vou conseguir ficar muito tempo no avião sem minhas pernas inchar se eu não tiver saúde. E quando chegar vai caminhar. Exatamente. Então eu penso assim, eu preciso cuidar da minha saúde para manter o estilo de vida que eu gosto. São as práticas de autocuidado que precisam estar inseridas na vida de alguém que deseja, que anseia por ter uma vida de qualidade. Exatamente. Dormir bem, ao acordar, como nós falamos. Imagina que quando você acorda, você é um copo vazio. Exatamente. Então, quantas pessoas acordam e fazem? Exatamente. Já pega o celular, já coloca aquela radiação de luz artificial na mente. Tu vai acabar poluindo a tua mente. Eu né? quero fazer Isso. uma correção aqui, tá? Juntamente com vocês, para pessoas não ficarem se sentindo mal. Uhum. Eu me permito, na idade que eu cheguei, tá? Uhum. A acordar mais tarde. Lógico. Então eu tenho, Cada um porque sabe vai os ter seus pessoas horários, que Cada vão um vai pensar ter a assim, sua ó, rotina de é, autocuidado. mas vai ter pessoas que vão fazer Aham. assim, então essa respiração dos 3 minutos tem que ser às 6 horas da manhã, ou bem cedinho. Não, eu acordo normalmente, meus filhos, Sim, nós não a moramos gente perto, sabe. vocês sabem disso. É. Eu acordo entre 8 horas da manhã, ponto, eu vou dormir mais tarde, mas das 8 às 8h30 eu paro para mim. Exatamente. Então se você pode fazer isso, O se importante permita. aqui é você criar um hábito de poder acordar, despertar, sabendo que esse momento ele é Saudável. muito importante. Que está com o copo vazio. Isso, Esse exemplo estar teu com foi o copo fantástico. vazio, porque não adianta, não tem como você melhorar se quando você desperta, você sair de casa acelerado. Exato. Uma coisa que para mim é inegociável de manhã em jejum, copo de água, e o Ox Premium, para fazer a limpeza ótimo. hepática. Para mim é inegociável. Então eu tomo ali, no caso eu tomo 3 em Sim. jejum e um copo de água, no mínimo, eu falo copo de água, mas eu tomo 500 ml, garrafinha Sim. de 500 ml. Inegociável. Aí espero descer, depois tomo meu café. Cada um vai ter a sua rotina, É. né? Eu acordo pela manhã, eu sou o primeiro a acordar na minha casa, a levantar. Uhum. Então, eu como acordo mais cedo, eu faço a raspagem da língua, Uhum. depois eu faço algum exercício de respiração, depois eu vou acordar meu filho, minha esposa, aí como é que eu acordo eles? De uma maneira super gentil. Eu abro todas as janelas de casa Levanta, povo. e todo mundo levanta. Odeio papai. E é curioso a gente falando assim, né? O quão bom é acordar com tempo. Uhum. E o quão ruim é acordar Nossa. sem tempo. Eu Tu chego na acorda empresa já atropelada. ranzinza, 30 minutos reclamando. antes. 30 É muito estressando. ruim a gente se atropelar, é É. muito ruim. E o Ox Premium também é um hábito que eu tenho na minha vida, Ah. porque eu me sinto muito mais disposto É. com ele. Eu já faço o Oxygen Plus e a terapia proteção. Boa. Tá? Nós vamos falar mais sobre pra mim florais agora. é- E aí vamos explicar os E benefícios. gostei dele. quando você falou, né? Agradecimento a Deus. Né? Eu agradeço Isso independe a de Deus. religião. Não, independente, Pessoal, isso é muito independente. importante. Eu Tem sempre pessoas que consagro falam. É o Deus, Criador, Deus, é Deus, é Deus. uma força mágica do universo, mas Consagro, que existe uma energia por Sim. trás que O- permeia tudo. Hoje, meu filho, a ciência médica já prova a existência de Deus Sim. através da psiconeuroendócrina imunologia. Esse palavrão que todo mundo fica assustado, mas prova essa parte. Vamos lá, então. Então, assim, o que é importante nós estamos falando? Falamos sobre os sintomas de um desajuste emocional, o que a pessoa precisa perceber. Falamos sobre um esquema de rotina que pode trazer atenção plena e o autocuidado. Trouxemos aqui uma prática que é de graça, ou seja, respirar, se hidratar. Mas muitas vezes, quando esse paciente chega lá no consultório, já está, podemos dizer assim, doente, desajustado. É claro que mindfulness é importante, atividade física, alimentação. Claro que tudo isso é muito importante, não tira o peso de nada. Mas muitas vezes na consulta, na terapia, a gente precisa de um gancho para que esse paciente perpetue em casa algum gatilho inicial. Dentre esses gatilhos, dentre essas formas terapêuticas, eu chamo muito a atenção, especialmente pela Flor de Íris, para os remédios florais. Os remédios, bom, a gente pode fazer um podcast, um Naturalcast, somente sobre remédios florais. Hoje eu quero, na opinião de vocês dois, começar pelo meu pai e depois pela Aline, como vocês acreditam que os remédios florais concentrados, que as essências florais concentradas Flor de Íris, elas conseguem trazer bem-estar mental e emocional para o paciente, né? E qual é a importância de aliar à consulta? Então, vamos lá pelo meu pai e depois pela Aline. E vamos que nosso... Sim. Vou tentar Precisamos- ser o mais E rápido só para a Aline, possível. depois aqui ela tem o quê, Aline? Eu tenho atendimento, Então a gente tem com a hora que... esgoelada aqui. Exatamente. Pessoal, existe uma essência trentina, no norte da Itália, de plantas que te trazem para viver o presente, são plantas neurológicas que te trazem para o presente. Quando uma pessoa está doente,
o que eu observo muito no consultório, e de acordo com os sintomas que ela está sentindo, eu sei se ela está vivendo no passado ou se ela está vivendo no futuro. E o meu objetivo é trazer esse paciente para o presente, porque é no presente que o processo de melhora, de cura, de transformação e de evolução de uma pessoa existe. Pessoas que sentem dores no corpo, como artrite reumatoide, fibromialgia, má circulação, problemas de sono, intestino obstipado, normalmente estão vivendo no passado, passaram por traumas e essas pessoas estão se culpando. Pessoas que têm ansiedade, depressão, parte cardiológica, problemas neural, estão vivendo no futuro e são ansiosas e inseguras. O que eu preciso fazer? Trazer esse paciente para o presente, para que daí ele encontre um motivo para viver bem. A essência flor de íris, Galanthus nivalis, o que ela faz? Ela tira o teu medo, a tua ansiedade e te traz para o presente. A essência flor de íris germânica, uma planta da Alemanha, quando em concentração, não é diluída, é concentrada, ela te traz do passado para o presente, porque essa planta trabalha a área neural, inclusive a área de Broca, que é a área da fala, parte do cérebro frontal, te tirando o sentimento de culpa e reinterpretando os traumas que você teve. Tanto que quando eu faço a minha respiração de 3 minutos pela manhã, lembre-se que eu falei, a mãe de vocês é mais terra e eu mais sonhador. Então eu tenho uma tendência natural de ir para o futuro e de ficar ansioso. Por isso eu faço a terapia, proteção e equilíbrio. Quando eu acordo de manhã, eu pingo 5 gotas na língua. A primeira gota eu falo para mim. Eu, Clodoaldo, tenho confiança. Segunda gota, eu, Clodoaldo, tenho coragem. Terceira gota, eu, Clodoaldo, tenho decisão. Quarta gota, eu, Clodoaldo, tenho alegria. Quinta gota, eu tenho prosperidade. Pego o gel dentro da respiração, massageio o gel na área do timo, porque essa área me gera um aumento do sistema imunológico. O gel é o gel proteção e equilíbrio. Depois eu passo o gel na garganta e falo comigo. Eu, Clodoaldo, consigo me pronunciar, me comunicar com verdade e certeza. Por que eu estou falando isso? Porque as essências florais é um grande remédio, mas eu quero fazer um alerta aqui a todos que estão nos assistindo. Floral no Brasil virou algo banal, porque começaram a diluir, tratar de forma alopática e todo o tratamento, aqui eu engrosso a minha voz, todo o tratamento deve ser feito e passar por um profissional da área da saúde. Caso contrário, você está se sabotando, se autopunindo. E eu pergunto, você tomaria um remédio falso? Isso aí é o termo técnico que nós utilizamos para pirataria farmacêutica. Para pirataria farmacêutica. Então, procure se informar. Se você quer melhorar, você vai gastar dinheiro, vai sofrer e não vai melhorar. E só retornando uma parte aqui. Atualmente, já há muitos anos, mas atualmente, quando eu fui agora certificado pela Aliança Indiana Europeia como meditador, a verdade tem que ser sempre dita e o que eu mais prego é a verdade. E o que eu ensino aqui não são exercícios complicados. É uma forma de viver que você, sim, olhando nos seus olhos, você pode fazer. Eu estou te pedindo para você respirar, fazer uma consulta, um alimento de gente e começar a amar você. Começar, não é do dia para a noite. É interessante porque o tratamento em si, com os florais, ele, além de ser uma extensão, uma continuação da consulta, do atendimento, traz essa autorresponsabilidade, autonomia para o paciente, né? Porque, além de todas as funções e melhoras psíquicas e emocionais que ele tem ali, então, o toque, né? Ele se tocar com o gel, a neuroacústica que ele vai ouvir, o floral que ele vai utilizar, vai pingar, né? Então, ele trabalha os sentidos ali do teu corpo, né? Te trazendo uma consciência para o momento presente, né? Então, além da parte química, né? No organismo que ele vai atuar ali, ele traz essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência para o paciente. Assim. Uma coisa que eu quero te perguntar,
Bom, para todo mundo, imagino que saiba, né, que quem está nos ouvindo, eu sou farmacêutico, e a gente pode definir os florais como preparações farmacêuticas obtidas a partir de flores. Como eu falei, a gente pode preparar um outro Natural Cast somente sobre terapia floral. Mas uma coisa que eu quero perguntar para a Aline meu pai também puxou sobre a indicação através de um profissional da área da saúde, é que nós falamos sobre a tríade da TCC, pensamento, comportamento e emoções. E existem vários tipos de pensamentos. E os florais, Aline, no processo de indicação, eles são indicados, por exemplo, para a ansiedade, para a depressão, ou você os indica para um perfil, para um grupo de pensamentos? Porque digo isso porque, assim, nós três aqui podemos ter ansiedade, por motivos variados. Eu posso ter ansiedade porque eu vou buscar meu carro no mecânico, não sei o que está acontecendo com ele. Tu pode ter ansiedade porque tem um paciente para atender daqui a pouco. Meu pai pode ter ansiedade, enfim, por outro motivo. Então, a doença é o fim. É o fim. Normalmente o que movimenta nós para a doença são os pensamentos. Então os florais, eles são indicados, na sua opinião, para perfis de pensamentos? Você os indica identificando o pensamento do paciente? Exatamente. Para o perfil de pensamento. Faz um exemplo. E também para o resultado final, né? Porque a fim, vamos dizer, o que o paciente quer, no fim das contas, é melhorar dos sintomas. Independente de onde venha, ele quer melhorar do sintoma ali, né? Então, por exemplo, assim, ó. Uma pessoa que tem uma mente muito acelerada, muito agitada, muito ansiosa, pensamento acelerado, às vezes tem dificuldade de fixar as ideias, de concluir, de praticar as ideias que ele tem, pipoca muito, né? Sim. Geralmente eu entro com master, né? Com kit master ali. E floral. Que é um floral e a OPI, né? Indicada da pessoa. Que vai fazer uma suplementação do que ela está precisando ali. Dos minerais que ela precisa, dos minerais, a parte de suplementação que ele está precisando ali, naquele momento, né? Traz o traço de personalidade dele. Isso. Eu tenho uma pergunta especial para você, que foi feita para você, pelos nossos espectadores, tá? Então, assim, então o remédio floral, vocês dois podem responder, depois eu faço a pergunta especial para a Aline. O remédio floral, então, vocês entendem ele como uma estratégia terapêutica para o paciente dar sequência em casa? Ou seja, é necessário para que o paciente tenha a melhora? Óbvio, para todos os casos não serão necessários, mas vocês acham isso interessante para acompanhar a consulta? Com certeza. Como eu falei, é uma extensão da consulta, né? O paciente ele vai ter aquele momento de consciência na casa dele, de utilização de pausa para aquele momento de autocuidado, né? E é engraçado porque muitas vezes o floral as pessoas começam de uma forma cética, né? Sim. E depois elas vão entendendo a diferença. Não querem parar. Exatamente. E quando param, pensa, peraí, mas está faltando alguma coisa aqui, né? Sim, ele é uma extensão da consulta, né? Onde o paciente vai ter ela em casa, porque ele vai estar não só tomando, mas tendo consciência do movimento que ele tem que fazer. E só vou passar a palavra para meu pai, mas não só... Um ponto importante também é que a consulta, eu sempre digo, ela às vezes é algo pontual. Pode ter o esquema de semanal, quinzenal, mensal, mas eu sempre falo, o paciente tem que usar alguma coisa, porque isso remete à consulta também, Exatamente, né? Exatamente. Eu gostaria só de fazer uma ressalva que às vezes as pessoas, e tem uma preocupação, às vezes até com maldade, pega e faz um corte de um podcast, tá? E quando falar de floral, pensa que é tudo, tá? Eu estou falando aqui de essências florais concentradas, estoque, flor de íris, tá certo? Por que eu friso essa parte? Porque essas essências, elas são extratos puros de plantas que agem emocionalmente, mentalmente e também fisicamente pela sua alta concentração. Sim. Então, quando eu prescrevo uma essência flor de íris, ela vai atuar no físico da pessoa, junto com a demais medicação, limpando essa pessoa e reinterpretando pensamentos negativos, principalmente gerando confiança. A Aline falou agora do Master. O Master é para desenvolver sabedoria, inteligência. A terapia proteção, confiança. E a terapia portal, liberdade. São 3 essências que mexem em 3 níveis do ser humano, que você não precisa ficar tomando muito remédio ou muita essência. Com uma essência você resolve, quando bem diagnosticado, um grave problema. Maravilha. Agora, para finalizar, já que estamos com o nosso tempo esgotado, também uma pergunta para a Aline. Tu pode responder em pouco tempo. Aline, o que é catarse na terapia floral? Acontece com muita frequência, Pois é uma então. coisa... é muito intenso, né? A catarse é quando a gente vai entrar... Por exemplo, o paciente traz a queixa principal
E a gente vai ir na raiz dessa queixa principal do que está acontecendo. E é quando ele tem um lapso, vamos colocar assim, de consciência de onde possa estar vindo aquela situação. Aquele trauma, aquele choque que ele viveu. É quando ele tem aquela ruptura daquela couraça, né? Ali eu digo assim, é o momento de sangrar e de curar ao mesmo tempo. Né? Então, quando ele tem uma catarse, ele tem uma revivência, uma memória, uma ressignificação. E aí ele reage de diversas formas. Diversas formas. Ele pode reagir chorando, já teve vômitos na minha sala, né? Sim. Teve uma pessoa que teve um momento intenso, então, onde ela acabou vomitando, né? Choro, crise, paralisia, desconexão, né? E essa catarse pode acontecer tanto no consultório ou às vezes em casa. Às vezes em casa, exatamente, sabe? A gente fala muito que tem um congelamento dentro da Sim. terapia, né? Que é quando a pessoa, tu toca naquele assunto, naquela situação, ela congela, ela sai do ar, ela desvia, né? Então, quando a gente consegue ter essa ruptura, quando ela consegue ter essa catarse, colocar para fora essa situação, né? É onde vai vir o processo de cura dela, daquele nódulo emocional atual ali. E aí vai ser muito importante o terapeuta. Muito importante. Aí tem, como diz assim, o terapeuta. O O terapeuta tem que ser baguali, como diz A assim. base, né? Tem que ser Essa é a base. Então. Porque às vezes é processos intensos. Maravilha. Pessoal, chegamos então ao fim de mais um Natural Cast da Flor de Lis. Hoje é um tema muito interessante. Falamos sobre rotinas de autocuidado para equilíbrio mental e emocional. Trouxemos práticas não medicamentosas, como exercícios de mindfulness para promover esse bem-estar. E falamos também sobre remédios florais concentrados, essências florais concentradas Flor de Lis. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, comentem aqui no chat, aqui no bate-papo, que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. Além do mais, se inscrevam no canal, deixem também um like, sigam nós nas redes sociais, o @ da Aline, daqui a pouco ela vai falar, o do meu pai. Eu sei que ele não tem tanta intimidade com isso, mas é o @ Centro Ravid. Já de antemão fica aqui o agradecimento a ambos pela participação. Agora passo a palavra para se despedirem e a palavra final de cada um. Aline, fica à vontade. Passa também teu Instagram para o pessoal estar te seguindo. Então, meu Instagram é Aline Francione, Aline com Y, Francione. Ali eu dou bastante dicas e tento interagir o máximo possível, né? Muito feliz de estar aqui, de estar contribuindo, estou à disposição sempre. E tem uma frase que eu carrego comigo desde a minha formação, né? Que é de Jung, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que bonito. Esse podcast é um podcast verdadeiro. Vocês não imaginam a felicidade que eu tenho de estar aqui com os meus filhos, transmitindo coisas boas. Que Deus abençoe sempre vocês dois. Que vocês vivam sempre sob a luz de Deus. Amém. Que os anjos do Senhor cuidem da casa de vocês. E para encerrar, da minha parte, eu quero que quem esteja nos assistindo faça um pequeno exercício. Una suas mãos ao peito. As pessoas podem pensar que é um ato simples, mas tem pessoas que não conseguem. Quando você une as suas mãos ao peito, você reverencia a grande vida, a criação de vida, Deus e o Cristo verdadeiro. Muito obrigado, meus filhos, por vocês existirem em minha vida. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo Natural Cast. Grande abraço.